Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo. Por problemas super técnicos, a gente não colocou um vídeo semana passada, mas estamos de volta aqui para mais um vídeo e nós vamos falar sobre vitaminas, complexo multivitamínicos. Precisa, não precisa? O que acontece? Hoje a gente vê uma desenfreada utilização de complexos multivitamínicos, né, de prescrições desenfreadas de complexo vitamínico B, de vitamina C, vitamina D, com alegações de melhora de doenças e etc. Será que é isso mesmo? Vamos olhar um pouquinho aí as necessidades e, lógico, o que a evidência tem para falar para nós. Vem comigo. Então lembra do seguinte, pessoal, a gente tem inúmeras vitaminas e minerais e elas são substâncias orgânicas de complexidade variada, né? São aí compostos químicos utilizados pelo nosso organismo para sobrevivência. Então, olha só como é interessante. As vitaminas e os minerais, elas não fornecem energia, mas elas fornecem cofatores enzimáticos para que o nosso metabolismo funcione de maneira adequada. E essas vitaminas, elas são classificadas em lipo e hidrossolúveis. Hoje a gente tem 13 vitaminas aí reconhecidas, né, como vitaminas, e as lipossolúveis, todo mundo deve saber aí na ponta da língua, que é a ADEC, né, são extremamente importantes para o nosso metabolismo em geral. Então, basicamente, as vitaminas hidrossolúveis, elas funcionam como cofatores, né, coenzimas, e auxiliam o nosso metabolismo a funcionar direitinho. A maioria das pessoas que reclamam, tô cansado, tô com falta de energia, e acabam não estando com falta de energia, porque estão comendo bem, ganham peso, estão com uma reserva adiposa um pouquinho acima, né? E isso não é falta de energia, né? Isso pode ser problema com sono, pode ser baixa disponibilidade de nutrientes, não come salada, frutas, não tem uma dieta balanceada, né? As coenzimas são extremamente importantes no nosso metabolismo intermediário, tá? Mas isso é extremamente importante e eu posso até abordar num outro vídeo, mas essas coenzimas, quando a gente descobre que elas são extremamente importantes, a gente tem que manter a ingestão de frutas e vegetais, né, por uma série de outros fatores também muito importantes. Então, assim, aquela super pergunta, né, eu preciso suplementar? Eu conheço muita gente que prefere suplementar a vitamina porque eu preciso prevenir, pode ser que eu não esteja comendo tudo que eu preciso e etc. Isso é uma falta básica de um conhecimento de que em inúmeras variedades de alimento nós temos muitos minerais e muitas vitaminas. Então não é só uma vitamina por alimento, tá? Então nós temos diferentes concentrações dessas vitaminas e minerais nos alimentos. E outra coisa importantíssima, as pessoas confundem, elas confundem a quantidade de vitaminas e minerais que precisa com a quantidade de macronutrientes que elas precisam. É óbvio que a gente precisa de uma quantidade bem maior aí de carboidrato, proteína e gordura em relação à quantidade de micronutrientes que a gente precisa. Então, por exemplo, ali, uma quantidade bem pequena que nós precisamos de vitaminas, cofatores, né, que são os minerais, e é em ordem de micrograma, né, miligramas ou microgramas. E aí, para a gente entender se a gente precisa suplementar ou não, existe deficiência, existem exames bioquímicos, existem sintomas aparentes, né? As pessoas acabam não tendo nenhum desses sintomas, ou quando tem algum tipo de sintoma, fiquei com gripe, não estou me sentindo bem, ou qualquer outra coisa, associam
diretamente isso com deficiências de vitaminas ou minerais. E aí acabam suplementando muito além do necessário, tá? Bom, quem utiliza, quem suplementa, quem usa isso daí acaba tendo menos doenças, né? Nós temos aí trabalhos na literatura muito importantes mostrando que não existe nenhuma correlação entre, né, um aumento da suplementação, né, de vitaminas, de suplementos, né, que não foi associado à melhora da mortalidade. E o excesso pode ter o efeito inverso, né? E a probabilidade do excesso em multivitamínicos que não são categorizados e quantificados adequadamente, então os principais multivitamínicos no mercado contêm a quantidade que nós precisamos de ingestão para um dia todo, né? Então você faz a suplementação e também você não para de comer. Então você vai estar ingerindo além da necessidade do teu organismo, tá? Existe algumas correlações com efeitos adversos, tá? Sim, e inclusive tem muito trabalho na literatura mostrando que não resultou em melhora de nenhum parâmetro relacionado à saúde, tá? Então, se não melhora absolutamente nada, a gente precisa entender que a ingestão dessas quantidades mínimas de vitaminas e minerais, elas devem ser associadas aí à ingestão de alimentos, tá? Mas em caso de quem pode precisar? Grupos de risco, gestantes que precisam de alimentos fortificados e talvez de suplementação, quem está fazendo ingestão abaixo da recomendada, e isso pode ou não estar associado a parâmetros bioquímicos por exames, né? As pessoas que apresentam sinais e sintomas compatíveis com prejuízo da função de um nutriente especificamente, e algumas pessoas que têm doença pré-existente que vão promover aí deficiência de algum nutriente específico. E é óbvio, né? Isso deve ser avaliado por um médico, né? Um nutricionista, um gastroenterologista. Então é extremamente importante a gente associar todas essas funções para entender se é necessário ou não. Agora, quando eu tenho absoluta certeza que eu não preciso ingerir vitaminas e minerais através de uma suplementação extra? Quando eu tenho uma alimentação saudável, quando eu faço várias refeições no dia, quando eu tenho uma ingestão de uma porção considerável de vegetais, aí digamos 300 a 400 gramas de vegetais por dia, eu tenho uma ingestão de 2 a 3 porções de fruta por dia, isso aí é praticamente atestando ali que não existe a necessidade de uma suplementação externa. Fora, pessoal, que a gente sabe que o nosso organismo, às vezes, o sítio de absorção de determinados minerais e determinadas vitaminas são pelo mesmo local. E existe aí a inibição por sítio de absorção, né? O que é isso? Por exemplo, a gente tem evidência aí na literatura que cálcio, ferro, zinco, cobre, por exemplo, podem um atrapalhar a absorção do outro. Esse é um dos outros problemas que a gente tem com a suplementação de multivitamínicos, que tem, né, todas as variedades aí de minerais e vitaminas, por exemplo, para absorção. Tá? Só que outras coisas importantes que nós temos nos alimentos também não temos nas vitaminas e nos minerais, que são compostos bioativos, fitoquímicos, as fibras e elementos traços, né? Por exemplo, se a gente toma uma vitamina C, só tem aquilo ali, não tem mais nada. Se eu opto por ingerir uma laranja ou uma porçãozinha de acerola, eu tenho inúmeros outros compostos ali que podem fazer muito bem para a saúde, certo? Então era isso, galera, que eu tinha para falar para vocês sobre a suplementação de vitaminas, né? Hoje eu vejo muitas pessoas fazendo suplementação totalmente desorientadas, né? Inclusive eu vejo profissionais da saúde prescrevendo essa suplementação sem base clínica nenhuma, né? Então vamos prestar atenção,
vamos ter mais senso crítico com relação a isso e vamos parar, né, de fazer aí, substituir a alimentação natural por suplementação, que é a base. O que deveria ser a base da nossa alimentação é comida, né? Comida de verdade. Isso é muito importante. Tá bom, galera? Estudem bastante e nós nos vemos no próximo vídeo. Antes que eu me esqueça, não esquece, ajuda o canal do Prof. Curte, se inscreve, comenta aqui, dê sugestões de outros vídeos pra gente ajudar, tá bom? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.